que você estava falando de análise em cadeia, você sabe que eu tenho dificuldade, Luke? Daí vamos ver se você concorda, não, enfim. Quando essa cadeia vem em direção, começa fora da sessão e vem em direção ao terapeuta, e boa parte das vezes, às vezes, é uma expressão de necessidade do cliente para com o terapeuta. Quer dizer, o terapeuta está ali, o cliente quer ajuda para uma cadeia que começou, e ele chega para a sessão e entra pé na porta, né? Ele vem agressivo, e aí te cobrando, às vezes, de coisas que, até se você tiver uma noção de classe, de uma classe que atrapalha a vida dele, enfim, você pode até identificar e tentar escapar e sair com ele desse encadeamento, né? Mas muitas vezes a gente não tem ainda. Então, eu fico pensando quanto a gente precisa se observar para que a gente tenha, antes do cliente, a compreensão desses encadeamentos e que podem acontecer na sessão. E aí eu vejo muito importante o papel dessa discussão com o outro terapeuta, da supervisão em grupo, né? Porque a DBT ela implica na FAP, ela implica na APT, ela implica em tudo, porque o tipo de cliente que ela se propõe principalmente a atender, né, é um cliente que exige todas essas, vamos pensar, estratégias de todos esses, dessas propostas, e da TAC, de tudo mais. Quer dizer, é um cliente que, né, você tem que né, você tem que estar bem. Então, eu vejo, assim, a minha preocupação, muitas vezes, quando eu começo a identificar, é de rapidamente achar o que pode aparecer na sessão. Porque senão você cai e você quer cair no braço. Então... assim, me vem alguns exemplos assim, de colegas ou de supervisandos, coisas assim, mas eu não tenho, assim, eu não tenho a impressão que isto acontece muito na minha experiência. Mas tem alguns exemplos que me passam pela cabeça agora, assim, que podem ser complicados. Por exemplo, a terapeuta, assim, a cliente traz comportamento na sessão, e a pessoa, a terapeuta vê que tem uma corrente que estava em andamento e que ela é a próxima vítima, né? E ela aponta isso para a cliente, mas a cliente não aceitava, porque parecia manipulação da parte da terapeuta, né? Então, olha, então, o que você está sentindo em relação a mim é o mesmo comportamento que você, e você presta atenção, porque você lembra que isto resultou em você perder essa grande amizade, você perdeu nesse briga feia com fulano que não está mais te olhando agora. E assim, a gente está caminhando numa mesma consequência. Aí o cliente fala, sim, eu estou entendendo que você é muito fácil ter razão dessa forma, né? Você está invertendo, né? Você está querendo ter razão, você está invertendo, né? Você está usando assim, sua posição de psicóloga para você ter razão. Então, realmente pode ser difícil, mas a dica que você está dando me parece muito interessante. Então, quando você faz suas cadeias junto com a cliente, já prestar bem atenção para o que acontece com você, né? E o que é plausível de acontecer com você, sim.